Olá pessoal, bom dia, estamos juntos mais uma vez aqui no Memória Capixaba, eu sou o Fábio Pirajá, o projeto continua, muita pesquisa, muita transcrição, digitalização, revisão de texto, né? E hoje eu vou falar com vocês sobre a Rodovia do Sol, projeto Cidade do Sol de 1968, que é um projeto magnífico, né, gente? Quem nunca usou a Rodovia do Sol, né? Aí a gente vê o trajeto de Vitória até o Rio de Janeiro, né? BR-101, e logo depois a gente vê já a abertura da Rodovia do Sol, né? Abrirá campo turístico no litoral capixaba. Aí a gente vê as obras do DNR, também do DER do Espírito Santo, né? O DNR, Departamento Nacional de Estradas de Rodagem Federal, e o DER é o responsável pelas rodovias no Espírito Santo, né? Então a gente vê aí, ó, de Vila Velha até Marataízes, a linda Rodovia do Sol. Passando ali no mapa a gente consegue ver a Praia da Costa, Itaparica, Barra do Jucu, Ponta da Fruta, Guarapari, Praia do Morro, Meiaípe. Aí tem o Bu, que já fica em Anchieta e passa pelo centro de Anchieta, Iriri, Piúma, pelo Monte H, Praia do Monte H, Praia de Itaoca, Itapemirim, até chegar na Barra do Rio Itapemirim, lá em Marataízes, né? Segundo informou o senhor José Carlos Cavalcante, diretor financeiro da Encatur, empresa capixaba de turismo, Jacaraípe, Manguinhos, Vila Velha, Amarelos, Perocão, Setiba, Guarapari, ligação asfáltica. O financiamento da Rodovia do Sol vai compreender 3 etapas, né? Essa ligação asfáltica entre Nova Almeida e Jacaraípe, depois Manguinhos e Carapebus, Vila Velha até Amarelos, Perocão, Setiba, Guarapari. E tinha o tal empreendimento da Cidade do Sol, né? Essa é a Rodovia do Sol, nos primórdios dela, lá em Coqueiral de Itaparica. A gente vê lá no fundo a Barra do Jucu, à esquerda lá da foto, né? Então a gente vê que essa rodovia é uma estrada antiga, né? Uma estrada muito antiga, usada por índios, depois por jesuítas, etc. Então, a Encatur está investindo 500 mil cruzeiros na implantação da Cidade do Sol, da Rodovia do Sol, no Plano Diretor de Desenvolvimento Turístico da Faixa Radiativa do Espírito Santo. O empreendimento vai abrir 20 mil oportunidades de emprego numa faixa litorânea de 150 quilômetros entre Aracruz e Marataízes, né? De modo a se constituir em uma das mais importantes zonas de desenvolvimento turístico da região centro-sul do Brasil. Um projeto bem grande, tá, gente? A abertura da Rodovia do Sol foi considerada obra prioritária pelo governador Cristiano Dias Lopes, que quer ver a rodovia já no início para a aplicação de um plano turístico, no início do governo, né? A conclusão das obras e do plano futuro ficará a cargo do governador, que ainda iria assumir, né? Arthur Carlos Guerra Santos. Na entrevista que há pouco tempo o governador Arthur Guerra concedeu à imprensa, considerando a construção da Rodovia do Sol, com 148 quilômetros de extensão, como obra absolutamente prioritária de sua administração, a se constituir, pode-se dizer, a espinha dorsal do desenvolvimento turístico do Espírito Santo, né? Deixa eu ver umas outras fotos aqui que são fotos muito bacanas, né? Esse é a antiga Praia de Coqueiral. Aí a Rodovia do Sol, em Nova Almeida. Aí a gente vê aquele entroncamento da BR-101 para a Rodovia do Sol, ligando a BR-101 até Guarapari, né? Já no governo do Elcio Álvares, né? A Rodovia do Sol aí em Coqueiral de Itaparica, né? Essa rodovia, dentro do plano elaborado, será inteiramente pavimentada e terá como principal objetivo a ligação da faixa litorânea do Espírito Santo entre os dois extremos norte e sul, servindo especialmente a projetada Cidade do Sol, no futuro um dos principais centros de atração turística do Espírito Santo. Eu ouvia isso no Salesiano, eu era aluno lá de geografia do professor Morelato, e ele falava da ligação, lá nos anos 70, né?
76, 77, ele falava: vai ter um momento em que a gente vai andar de Vitória até Guarapari e vai ter cidade de um lado e cidade do outro. Já se passaram 50 anos, né, dessa fala do professor Morelato e até hoje isso não aconteceu, né? Acabou que o desenvolvimento ele voltou-se para o norte e não para o sul, né? O sul do Espírito Santo sempre foi mais rico e de repente o norte é que, nesses últimos 40 anos pelo menos, o norte do Espírito Santo é que acabou ficando com esse desenvolvimento econômico, né? Então a gente vê aí, ó, o turismo capixaba abrangerá 150 quilômetros de litoral. Aí deixa eu ver aqui uma coisa. Aí continua aqui. Se por um lado a BR-262, que liga Vitória a Belo Horizonte, veio trazer enormes vantagens ao turismo do Espírito Santo, o governador Dias Lopes completou o esquema através da criação da Encatur, empresa capixaba de turismo, né, para definir a política turística capixaba, além de determinar a realização do plano de desenvolvimento turístico da faixa radiativa do estado. O plano vai cobrir 150 quilômetros da costa de Marataízes no sul até Nova Almeida no norte. Como cabeça de ponte dentro da faixa, a Encatur, né, coloca a Cidade do Sol, extensa área de 7,5 quilômetros, que será inteiramente urbanizada e oferecida em lotes a partir deste ano, 1969, tá, gente? Aos brasileiros de qualquer ponto do país. A Praia do Sol será transformada no mais moderno e confortável bairro de Guarapari, com todas as características de uma cidade de turismo. Pô, se tivesse acontecido isso realmente, né, seria uma coisa muito legal, que já estaria completando aí 50 anos, né? Um super bairro entre Vitória, entre Vila Velha e Guarapari, ali depois de Ponta da Fruta até Guarapari, um super bairro, um loteamento gigantesco. Essa era a ideia inicial, que acabou não se concretizando, porque a gente sabe que nem toda decisão política de governo, tudo depende da oferta, da demanda, isso é muito complicado. Não é assim que funciona, não é só o político meter a caneta que vai resolver alguma coisa. Isso não acontece desse jeito, né? Você pode até criar cidades e tudo, e as pessoas podem não querer morar lá, como acontece na China hoje, né? Aquelas mega cidades enormes, com milhões de apartamentos, todos vazios, tudo apodrecendo. Até a indústria automobilística chinesa, né, montando aquele monte de automóveis e está tudo apodrecendo porque as pessoas não compram, né? Então não adianta você querer meter a caneta e achar que as coisas vão se resolver assim por milagre. Isso não acontece desse jeito. Aí as matérias são bem grandes, tá, gente? E a gente vê aí, ó, a rodovia BR-101, que liga todo o Espírito Santo, né, da Bahia até o Rio de Janeiro, a 262, que liga o Espírito Santo a Minas Gerais, né, a Belo Horizonte especificamente, e a Rodovia do Sol, né, que é do norte do Espírito Santo até na divisa do Rio de Janeiro. E essa estrada ainda segue pelo Rio de Janeiro e vai embora, né? Pela Bahia também, você pode vir pelo litoral. Aí, gente, as matérias são bem grandes, porque era um investimento muito grande realmente, né? Foram estas as determinantes, né, que justificaram o primeiro grande passo da Encatur ao selecionar a faixa e escalonar imediatamente as bases do plano de desenvolvimento turístico da faixa radiativa, cuja imagem está perfeitamente definida na obra do cientista A. Silva Melo, Guarapari, Cidade da Natureza. Como Guarapari estava bombando nessa época, gente, nos anos 60, 70, 80, aquele turismo, então realmente havia essa necessidade e era um gancho maravilhoso realmente para esse empreendedorismo da época, né? Muita construção civil e muitas vagas de emprego, né? Nesse sentido, o Banco Central do Brasil, o Banco do Estado do Espírito Santo acabaram de assinar um contrato de empréstimo de 14,8 milhões de cruzeiros destinados à construção do asfaltamento do trecho da Rodovia do Sol, ligando Vila Velha a Guarapari, passando por Barra do Jucu, Ponta da Fruta, Setiba e Perocão. Na oportunidade, o senhor Hernani Galvez acentuou que esse financiamento significa mais uma contribuição do governo federal às obras da Rodovia do Sol no Espírito Santo. É isso aí, gente.
Essas e outras estão no Memória Capixaba. Valeu, obrigado.